Doutor Everaldo, chegou pra gente a informação de que o caso Unisaúde, essa investigação aberta pelo Ministério Público, inclusive conduzida pelo senhor, finalmente vai ter um julgamento. Isso procede, doutor? Sim, verdade, Ariel. Essa semana nós teremos uma última audiência para ouvir testemunhas de defesa, e aí ela passa para as alegações finais, ou seja, o Ministério Público fala, a defesa fala, e aí vai para o juiz da sentença. Pensamos aí que a perspectiva daqui para o final do ano, a gente acredita que nós já teremos um julgamento, pelo menos em primeira instância, referente a esse processo, Arilton. A gente fica feliz que já é um processo bem demorado, né? Pois é, doutor, assim, a sociedade acompanha esse caso Unisaúde. Foi 2012 ou foi 2013, doutor? 2012, Arilton. 2012, né? Só pra gente relembrar um pouquinho, doutor, a trazer um pouco mais de informações, qual foi mesmo a acusação feita à época, doutor? Arilton, na época, o secretário de saúde, o diretor do hospital, o presidente do Conselho Municipal de Saúde e outras pessoas formaram uma associação. Qual é o objetivo dessa associação? Vender serviços de serviços técnicos à própria prefeitura. E o que eles fizeram? A prefeitura contratou essa associação sem licitação, formado por servidores da própria prefeitura, servidores de alto escalão, e aí essa associação ela cooptava os funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da saúde. Eles cooptavam através do associado, associava a essas pessoas pagavam uma taxa de 10% do seu salário para a associação, e a associação colocava essas pessoas à disposição do município para trabalhar no hospital e nos postos de saúde. Aí as irregularidades evidenciam em diversos aspectos. Primeiro, a falta de licitação. Depois, uma empresa formada por funcionários do município, funcionários de alto escalão, vendendo serviço para o próprio município, o que já também é ilegal, que não pode. E o terceiro, que todos os funcionários comissionados do município eram contratados mediante essa associação. A associação chamava essas pessoas, cooptava eles a associar nos seus quadros, descontava parte dos seus salários, os próprios dirigentes, e colocava os funcionários à disposição do município. Então era esse enredo que gerou aí muitos problemas referente à falta de licitação, à contratação irregular, à retenção e apropriação de dinheiro dos servidores. Então foi um assunto bastante discutido, muito grave, que o Ministério Público apurou, entrou com processo, e esse processo vem se arrastando aí ao longo dos anos, né? Com amplo direito de defesa, a gente não quer fazer nenhuma crítica, porque são muitos réus denunciados, muitos advogados, muita testemunha, muitas perícias, mas felizmente agora, depois de muitos anos, ele caminha aí para o seu encerramento. Doutor, só para a gente lembrar os nomes dos principais envolvidos, porque as pessoas estão aqui acompanhando a gente. Vocês estão com medo de falar o nome dos envolvidos? A gente tem que trazer, assim, também, né, esse dado concreto do processo, né? Sim, verdade. O diretor do hospital era o Dr. Breno Leite, o secretário de saúde era o seu Marco Divino, o presidente do Conselho Municipal de Saúde era o seu Dr. Paulo Antônio, e o prefeito era o senhor Rival Avelar, né? Então, na verdade, era esses quatro que eram os principais, né? Que eram os responsáveis pela gestão da saúde, né? E tinha mais alguns, a Janaína, um advogado de Catalão, mais algumas pessoas que não eram funcionários públicos, que fazia parte também dessa Unisaúde, da direção dessa entidade. Tá certo. Doutor, em relação ao caso Cooperlock, que é praticamente da mesma época, salvo engano, 2013 talvez, alguns meses depois também foi aberto o processo da Cooperlock, que envolvia o transporte escolar. Em relação a esse caso, tem alguma novidade? Todas as pessoas já foram citadas e responderam a acusação. Para você ter uma ideia, são mais de 30 pessoas denunciadas nesse processo. E todos já foram citados. O próximo passo agora é o juiz marcar audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas, fazer as perícias. Então esse está mais atrasado, até porque é mais pessoas envolvidas. Essa Cooperlock era uma quadrilha sediada em Catalão que lesou pessoas de prefeituras
tanto em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins. Então é uma organização criminosa muito grande, né? Documentalmente, todos os indicativos aí, que era uma cooperativa irregular, formada por Laranja, para obter lucros à custa do poder público, né? Mas esse processo está mais atrasado em decorrência do número de pessoas. Vários deles só apareceram quando foi decretada a prisão. Então decretou a prisão, eles foram presos, apareceram, foram citados, o tribunal revogou a prisão e agora o próximo passo é marcar audiência de instrução e julgamento. Mas eles aparecendo, todos já aparecendo, o processo agora terá seu segmento normal e esse vai ficar para o ano que vem o julgamento, Arilton. Mas está bem adiantado, dado que os documentos já foram juntados, as perícias já foram feitas, inclusive pela Receita Federal, e o que falta agora é ouvir umas 15 testemunhas, né? E partir também para as alegações finais e a sentença em primeira instância. Doutor, nesse caso da Copperlock, quem são os envolvidos aqui da cidade? É a mesma Janaína que estava envolvida, advogada catalão, que está envolvida na Saúde, o ex-gestor, senhor Lineu Olímpio, e de Jaraguá principalmente eram esses dois, né, que foram denunciados. E o mais eram pessoas de uma quadrilha de catalão, né, ou laranjas, que apenas colocaram, foram enganados, usados pela quadrilha, né, mototaxista, um monte de pessoas assim, humildes, a maioria humildes, né, mas os figurões mesmo eram José Tinoco, vários deles, os grandões mesmo, os chefes da organização, eram de catalão e que responde processos aí no Brasil inteiro praticamente. Era uma quadrilha muito grande que lesou aí inúmeras, centenas de prefeituras em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. Tá certo. Doutora Veraldo, o pessoal perguntando em relação ao processo, né, que o senhor pediu, aquelas liminares a justiça aqui em Jaraguá foram negadas em relação ao bloqueio de contas do prefeito de Jaraguá, em relação ao afastamento do cargo. Como é que está aquela situação? Tem muitas perguntas chegando aqui nesse sentido, doutor. Arilton, nós recorremos, está no Tribunal de Justiça, né? E esperando aí uma análise dos desembargadores, né? Quanto aos pedidos que foram negados em Jaraguá. A novidade, Arilton, é que o juiz marcou a audiência para amanhã, dia 30, né, com todas as partes envolvidas, ver se há algum tipo de apontamento, algum tipo de solução para essa questão. Hoje são 29 de outubro e praticamente ainda há aposentados sem receber, pela notícia que nós temos, comissionados sem receber, consignados atrasados por bancos e pagos atrasados também. Então a situação continua, Arilton. É uma situação muito grave. Eu estou recebendo diuturnamente lá na promotoria, principalmente aposentados e comissionados, literalmente passando dificuldades alimentares, ou seja, até fome. Então é uma situação que envergonha Jaraguá, eu acho que não envergonha só a gestão pública, envergonha Jaraguá, que no ano de 2020, né, existe um pai de família com salário atrasado por 2 meses, né, passando necessidades alimentares, e é uma situação que a gente não fica confortável, a gente tem que resolver. Então, os recursos foram apresentados, estão no tribunal, a gente aguarda que nessa audiência da manhã, que foi marcada, algum tipo de indicativo, algum tipo de solução para que a gente tenha um apontamento de resolutividade, né? Realmente, eu me senti envergonhado de trabalhar numa cidade que há funcionários aposentados passando dificuldades alimentares em decorrência de atraso de salário por parte da prefeitura. Realmente é muito incômodo, Arilton. A gente não consegue realmente ficar em paz convivendo com uma situação dessa. A gente, a partir da audiência da manhã, se nada for apresentado, a gente busca em outras medidas jurídicas, né? Refazer o pedido, algum tipo de situação que a gente possa tentar resolver essa incômoda, essa triste e vergonhosa situação aqui em Jaraguá. Quem deve participar dessa audiência amanhã, doutor? A assessoria jurídica da prefeitura, o próprio prefeito está convidado, o secretário de Finanças, Ministério Público, né? Os representantes dos servidores também estão convidados, né? Da Prévia de Jaraguá. Então é uma reunião de conciliação para que a gente possa buscar aí algum tipo de apontamento, né, algum tipo de solução. Uma situação ocorrida um mês, como ocorreu no estado de Goiás aí na troca do governador, já é muito grave, né? Agora, uma situação que se perdura e se reitera mês a mês, há mais de um ano,
Então, realmente é muito incômodo, muito complicado da gente conviver com esses ataques reiterados. Doutor, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Matheus Henrique. Pergunta ao promotor se ele vai tomar alguma providência em relação ao Olivan Belo. É um outro assunto, o senhor quer falar sobre isso, doutor? Sim, sem problema. Qualquer funcionário do Ministério Público alguém tem alguma reclamação, ele deve procurar a promotoria, a gente colhe o depoimento, recolhe o documento e abre o procedimento para apurar, inclusive com direito de ampla defesa contraditório. Então, o que eu ouço do Olivan aí nos últimos dias é mais uma polêmica, né? Questão lá do abrigo, né? Já há outros procedimentos na promotoria que se apura algumas reclamações, mas como eu disse, a gente precisa que as pessoas incomodadas, se sentiram atingidas por algum tipo de problema, que procure a promotoria para que a gente abra um procedimento, apure e efetivamente tome as providências que a apuração retratar. Então, até aproveito sua grande audiência, eu acho que no Estado de Direito, qualquer pessoa, seja o juiz, o promotor, o delegado, o prefeito, o serventuário da Justiça, o secretário, qualquer um, se cometeu alguma irregularidade, as pessoas devem apresentar as provas, será aberto um procedimento, uma sindicância, apurada a conduta, e se houver falha, a pessoa deve responder pelos seus atos, sim. Doutor, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do Eno Júnior, perguntando qual é a pena, nesse caso, tanto da Copperlock quanto da Unisaúde, em caso de julgamento e condenação. Arilton, são processos de improbidade administrativa e processos criminais. Os processos de improbidade administrativa é a perca do cargo e a proibição de contratar com o poder público e a perda dos direitos políticos. Mas isso a partir do julgamento em segunda instância. Né? Julgamento em primeira instância não causa esse efeito. E as penas criminais, são muito graves. Somado todas as penas aí, dá mais de 15 anos. No caso como no outro, né? No caso de condenação. Né? Graves, são coisas que foram apuradas, e a maioria das provas são de contrastar, né? E em caso de condenação, exatamente caminha para isso. Mas é bom dizer que é um julgamento primário, um julgamento em primeira instância, e todos têm direito de recorrer. Enquanto a segunda instância ainda gera alguns efeitos, né? Se o Supremo não mudar esse posicionamento aí nos próximos 15 dias, a gente tem que esperar o julgamento em segunda instância. Se o Supremo mudar esse regimento, aí possivelmente ninguém é punido, né? Esses processos terminam indo para o STJ, para o Supremo, e termina por lá prescrevendo, dado a dificuldade do julgamento de pessoas com poder financeiro desse país. Essa é a realidade. Doutor, quero agradecê-lo muito pela participação conosco, pelos esclarecimentos, pelas informações repassadas aos nossos ouvintes. Arilton, eu agradeço, estamos sempre à disposição, e a gente põe fé que amanhã a gente acredita na responsabilidade dos gestores municipais, na boa-fé do secretário de Finanças, da assessoria jurídica do município, porque a gente quer uma resolução, Arilton. A gente põe fé, acredita que ter sim uma luz no final do túnel, algum tipo de solução para a gente parar de passar essa vergonha, né? Jaraguá agora, um time na primeira divisão, conhecido como capital das competições, não pode ficar conhecido ou marcado lugar que aposentado e servidor passa fome em decorrência do pagamento por parte dos órgãos públicos. A gente tem que extinguir essa vergonha alheia. Eu agradeço, boa tarde a todos, sempre à disposição, Arilton. Tá certo, esse foi o doutor Everaldo, promotor de justiça, falando conosco aqui no